Olá, pessoal, bem-vindo ao meu podcast. Hoje com um convidado muito especial, vamos falar de um tema super interessante. Eu quero aqui apresentá-lo e também que ele se apresente para todo mundo de uma forma mais formal, que todo mundo saiba o que ele faz, do que ele estuda, do que ele entende e com que ele trabalha. Otávio Reis, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, é a segunda vez que eu venho. Achei muito legal a primeira vez que eu estive aqui com você e com o Alan. Eu comecei pesquisando, sempre me interessei pela parte de pesquisas do coisas metafísicas, parte ufológica, sobrenatural, habilidades extrasensoriais, né? Então, assim, na minha formação acadêmica, eu comecei como engenheiro mecatrônico, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu achava interessante entender de tecnologias, a programação de computadores, robótica, me interessava muito na época. Depois disso, eu migrei para duas áreas distintas, fui para a parte de programação de computador, tecnologia de informação, e comecei a trabalhar também em paralelo com desenvolvimento humano. Ali eu comecei a fazer alguns cursos em paralelo de terapias alternativas e outras coisas. Aí eu fui para a França na época, onde eu estudei música e musicologia na universidade, e ali eu já fiz um mestrado que eu já estava gostando muito da parte de terapias alternativas e tudo isso. Eu fiz um mestrado na área de neurociências que conectava com estudos de física quântica e análise comportamental dentro de um enfoque também ligado à psicologia positiva, né? Então fiz esse mestrado, foi bem interessante e que eu usei o terreno justamente técnicas de cura alternativas, grupos que desenvolviam habilidades extrasensoriais. Eu pesquisei na universidade em cima disso, né? Baseando na neurociência, na parte comportamental e na física quântica. Na época foi bem legal também, e isso me deu uma virada, na verdade, saí um pouco do lado cartesiano demais que eu tinha. Por um lado eu era engenheiro, tudo era assim, determinístico, né? Estou fazendo Totalmente isso científico, totalmente, né? Material. e eu pensava assim, estou fazendo isso na minha vida, logo isso acontecerá. E aí não acontecia e a vida me surpreendia cada vez mais, e mais negativamente até do que positivamente. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada na minha equação. E aí, quando eu estava fazendo esse mestrado, que era mais voltado, né, para um lado de ciências sociais e tinha coisas de psicologia também, né, apesar de ter a neurociência e a parte de física quântica, eu comecei a olhar para o mundo de outra maneira, não tão certa, assim, determinística, né, mais quântica mesmo, mais de várias possibilidades e no entendimento de diferentes linguagens entre as diferentes pessoas. O que era óbvio para todo mundo, eu via que não era para mim, naquele momento. E aí eu saí dali. Aí eu tinha duas profissões distintas, comecei a trabalhar com a tecnologia da informação e trabalhava também com a parte de atendimento de pessoas, né? Terapias. Qual parte você gostou mais? Você se identificou assim, que parece mais o Otávio? A parte de atender as pessoas e desenvolver as pessoas. Porque para mim é muito importante a questão do desenvolvimento. Você está sempre se desenvolvendo, sempre está buscando algo mais. Mas aí eu migrei dessa parte de tecnologia de informação e eu fui para finanças e ciências atuariais, porque eu comecei a trabalhar numa empresa como a parte de informática, mas que trabalhava essa outra área, e eles me pagaram um curso para eu fazer também isso na universidade, eu fiz também. E aí eu comecei a trabalhar durante a semana com finanças e ciências atuariais, e à noite eu atendia as pessoas, e no final de semana eu criava grupos de treinamento, desenvolvimento de faculdades extrasensoriais, inclusive conectado com o Daquila Pesquisas, porque eu acabei abrindo um núcleo lá na França, nessa época. Então eu tinha esses três núcleos de trabalho. Então eu considerava que finanças e ciências naturais era o que eu menos gostava, eu era consultor. Então como prazer eu gostava menos, mas me dava dinheiro, bastante dinheiro na época, que me ajudava a financiar as outras coisas todas que eu tinha. Então eu gostava daquele trabalho porque ele tinha uma utilidade prática para minha vida de expansão. Ele não era a própria expansão, né? E eu lembro uma coisa que eu acho interessante, é que muita gente me questionava, você entende tanto essas coisas de energia, disso, daquilo, do passado, história da humanidade, tudo isso que você pesquisou. Viajei muitos anos também com o Alan na Europa, fazendo buscas de história da origem da humanidade. Também fez muito, me ajudou muito, inclusive na minha parte do mestrado. Beijo, amor. E ajudou bastante na parte do mestrado. E aí, dentro dessa questão aí, eu fazia esses desenvolvimentos, trabalhava com as finanças, tentava equilibrar isso tudo, né, dentro da minha vida, e buscava
também trazer algo diferente, porque muita gente pensa assim, já que você descobriu esse lado de energia, a pessoa faz oposição, o que você está fazendo nas finanças? É como se fosse uma oposição, tipo assim, desenvolvimento espiritual e consciencial deveria ser o oposto de, que eles chamam de materialismo, né? Mas, na verdade, naquele momento eu olhei e falei assim, gente, isso não existe, existe um todo. Exatamente, aqui eu tô pensando exatamente nisso, né? Agora, acho que hoje, com a maturidade que você tem, você entende que precisa integrar tudo isso, né? Exatamente. Tudo fez parte de você como um todo e você ainda vai utilizar muito dessas coisas, inclusive finanças, a gente utiliza hoje, né, no nosso ecossistema. Sim. Vários tipos de conhecimento, tecnologias que você desenvolveu de uma certa maneira para a matéria, você também utiliza para o desenvolvimento humano, corporal. E outra, para você pesquisar, estudar, buscar, expandir, ter experiências, você precisa de dinheiro. E não só dinheiro, precisa de conhecimento. Sim. Se você não tem conhecimento em determinadas áreas, você não expande seu emocional, seu psíquico e sua energia para outras. Sim, exatamente. Exatamente. Então, naquele momento, o pessoal falava comigo, o que você está fazendo aqui, né, em La Défense, lá na França, que é a parte tipo Wall Street de Paris? Você tinha que estar num outro lugar, com uma energia melhor, num outro... Eu falei, gente, aqui eu faço mais a diferença. Quando eu converso com os financeiros, com as pessoas que pensam todas de uma só maneira, e eu mostro para elas que existe uma outra maneira de enxergar. E isso é muito legal, porque imagina só o poder do dimensional agindo na Matrix. Sim. Imagina se todo dimensional não quisesse fugir da Matrix, porque a gente tem uma tendência, na hora que descobre tudo que acontece, todas as falcatruas, como o sistema funciona, a gente, eu não quero participar disso, vou me afastar. Exatamente. Vou para um trabalho paralelo, falei disso no último videocast que eu fiz. E se a gente se autorresponsabilizasse, não, eu tenho esse conhecimento, eu sou uma pessoa diferente, eu trabalho com energia e o entendimento de uma forma diferente, eu vou me colocar na Matrix para que eu sirva como exemplo, para que eu possa ajudar outras pessoas e para que eu seja uma referência, porque tudo que acontece de ruim também na Matrix é porque tem alguém corrompido lá dentro. Alguém que aperta o botão, como eu falei no último vídeo, para uma bomba atômica estourar, ou alguém que manda seus filhos para a guerra a troco de uma coisa que você não sabe. Na verdade, você acredita no sistema e não tem capacidade para estudar, para ir atrás. Mas eu quero dizer que a gente não pode se corromper. E quanto mais pessoas assim como você, como eu, forem para a Matrix, melhor as coisas se tornam. Sim, eu concordo. Bom, então essa foi a minha história, mais ou menos, né? De lá para cá, o que aconteceu de diferente foi apenas que eu recebi, né, algumas propostas para vir trabalhar mais aqui no Brasil como base, né? Mas viajando também, fazendo as pesquisas em outros pontos, eu acabei me mudando para cá e seguindo os estudos nessas áreas todas aí, né? Hoje eu desenvolvo uma parte de desenvolvimento faculdade extrasensorial, outra desenvolvimento humano, uma parte ligada à parte financeira também. Acabei pegando isso tudo que eu estudei, que as pessoas achavam assim, tecnologias, também trabalho com isso. Você fez um monte de coisa, parece estar partindo cada uma no sentido, mas eu consigo usar todas elas. Aí a música eu uso também nas frequências sonoras que a gente cria lá no canal. Tudo, né? Para cura, para o desenvolvimento, até para prosperidade, até para o financeiro a gente usa. Exatamente, exatamente. Então tá tudo integrado. Tudo. Muito legal. Parabéns, Otávio. Seu currículo é incrível, de tirar o chapéu. Vou colocar aqui, vou abrir nossos temas hoje. Nosso tema é Serpentes e Dragões. E eu gostaria de fazer algumas perguntinhas sobre símbolos pro Otávio, sobre de onde surgiu, né, essas serpentes e os dragões, por que as pessoas ainda têm essa ideia e esse tabu de que é algo ruim, maléfico, porque a igreja fez com que a gente pensasse isso, né, principalmente, desenvolvesse um lado satânico, amaldiçoado, meio bruxo. E nós queremos aqui no canal mostrar e quebrar essas crenças, né, principalmente trazer conhecimento e trazer luz onde há escuridão. Então eu vou começar aqui com uma pergunta, que é sobre o tema. Por que esses símbolos, né, que são as serpentes e os dragões, sempre estiveram presentes desde os primórdios da humanidade, Otávio? Assim, na sua percepção, dentro dos seus estudos, né, da sua realidade, você acredita que esses símbolos, eles acompanharam, assim, a humanidade? Por quê? Olha, essa é uma questão bem profunda que muita gente liga, na minha opinião, de maneira errônea, as serpentes, né, as seres reptilianos, né, coisas do mal, demônios, esse tipo de coisa, sendo que a gente tem que olhar que a serpente ela está presente como símbolo de diversas coisas construtivas antes disso e muito positivas. Então, vou citar algumas. Por exemplo, quando você vê as serpentes entrelaçadas,
aquele símbolo de serpentes entrelaçadas que a gente inclusive encontra num caduceu, né, no símbolo da contabilidade, esse símbolo, ele nos traz várias informações. Por exemplo, se você pegar um caduceu, lembra um útero, o formato, você vai ver as duas serpentes entrelaçadas que passam duas informações ali. E a dualidade, né, que tá aqui, a gente tem na Terra, o positivo, sim, negativo. Na verdade até mais. Elas têm a dualidade, positivo e negativo, o yin e yang da serpente, feminino e masculino, mas passam a ideia de energia kundalínica em espiral, né? De você ter as duas polaridades ali do kundalini em espiral. Então você tem um equilíbrio de dualidade através da kundalini ali, que é a manifestação da energia que te molda, que te molda de uma certa maneira, e você tem o aspecto dela no físico, que é o seu DNA, sua codificação de DNA também são representadas por essas duas serpentes entrelaçadas. Então, você tem tanto uma codificação de vida, que não tem nada a ver com morte, né? O DNA é uma codificação de vida, primeira coisa. A segunda coisa, a Kundalini também é uma codificação da vida vibratória, e quanto mais ela se desenvolve, de uma maneira de desenvolvimento vibratório e consciencial, que vai evoluir. Então, isso já é evolutivo. Não temos nada de negativo. Não, e é científico, né? Sim. A gente também tem a corrente de Birkeland, se eu não me engano se fala assim, mas é uma corrente bioplasmada que vem direto do céu, onde os antigos povos faziam desenhos mesmo de cobras e kundalinis, de energia kundalini, que é energia espiral, para falar dessa tecnologia que eles viam quando os seres chegavam no céu, né? Viam a tecnologia toda iluminada. A gente tem outras simbólicas também que a gente encontra, outros simbolismos que a gente encontra nessa questão, é que se você pesquisar, por exemplo, na antiguidade, na criação de todas as antigas civilizações, todas, não vou dizer de várias, diversas delas, você vai encontrar no Egito muitas coisas ligadas ao símbolo da serpente, nos textos acadianos, babilônicos. É exatamente muitas coisas. Que eu coloquei aqui, principalmente porque eram sociedades e principalmente porque eram civilizações avançadas, né? Em grandes civilizações, assim, que já tinham acesso à tecnologia, né? Já tinham um pouco do conhecimento, entendiam do que estavam fazendo, construções, enfim, principalmente o que você citou, os acadianos, os egípcios, os gregos, coloquei até aqui os helênicos, né? Os povos sítios também eram adoradores da serpente. Não, e se você procurar em toda a América do Sul, você vê o Quetzalcoatl, não sei nem como é que a gente pronuncia, era a serpente emplumada. Então, serpente também. Então, vários deuses dos maias, dos incas, vários desenhos que eles fizeram, gravaram em vários monumentos, várias coisas que eles construíram aqui na América do Sul, tinha uma serpente como representação. Então, serpente ou algumas imagens que pareciam um dragão também. Então, e isso a gente encontra também lá do outro lado, na Indonésia, tudo isso. Ao redor do mundo todo. Porque às vezes a gente pensa muito só em Suméria, Babilônia, Egito, mas se a gente for olhar, isso tá para todo lado no mundo todo. E corresponde aos deuses que eles chamavam de civilizadores, quando falam que são aquelas consciências que vieram, se aproximaram do ser humano ali e passaram conhecimentos e tecnologias para eles de maneira construtiva, né? Para eles desenvolverem a agricultura, para eles desenvolverem a capacidade de confeccionar os tecidos, saúde, ferramentas, tudo. Então, assim, como é que a gente, dentro de tudo que a gente está observando, nesses simbolismos todos, não tem nenhum que é negativo. Nenhum. Sim. Onde começa a acontecer uma virada de chave. Aliás, eu não sei se é o momento que você gostaria de abordar essa questão. Eu vou fazer mais uma perguntinha, essa vai ser a próxima, Otávio, a gente já responde isso. Mas eu coloquei aqui algumas imagens para todo mundo ir acompanhando com a gente vai colocar as imagens que a gente está falando, das serpentes, das civilizações antigas, né, dos benefícios que os povos acreditavam que elas traziam, usavam como amuleto, artefatos. Aí vou para a próxima questão, que é quais são os entendimentos positivos, é o que a gente estava falando, por trás desses símbolos. Aí eu coloquei uma explicaçãozinha aqui, e aí depois eu vou pedir a opinião do Otávio. Na antiguidade, estava sempre juntos nas representações divinas. Então, as serpentes sempre estavam acompanhando os deuses, que eles consideravam o ser supremo, né? Temos muitos significados positivos, como os druidas também tinham como exemplo o domínio da realidade, a imortalidade, a reencarnação.
o Ouroboros, que é a serpente engolindo o seu próprio rabo. É a representação de uma Taurus, né, na verdade, que também fala sobre padrão de energia primária, dinâmica. Sim, a gente tem essa questão toda. Eles usavam para vários simbolismos. Por exemplo, até a Medusa, né? Que era uma mulher, falavam que os cabelos eram serpentes, como se ela fosse negativa. Na verdade, não era nada disso, né? A Medusa, na verdade, era descendente da linhagem das Amazonas, matriciais, né? Ligadas a Lilith, inclusive, como se fosse da mesma família. E a Medusa tinha um controle altíssimo de energia taquiônica. E quando um ser tem um controle muito grande da sua energia taquiônica, costuma a ter um acúmulo de carga estática muito grande na cabeça, principalmente ao redor da parte do chakra frontal e ao redor aqui da cabeça, e aquilo começa a emitir raios que se movem. Né? Então, igual aquela bolinha de luz que você coloca os dedos e a luz vai para aquilo, a Medusa, na verdade, era como se a bolinha de luz, o centro fosse a cabeça dela, aqueles raios todos saindo. É como se fosse a bobina de Tesla. Exatamente, a energia taquiônica saindo da cabeça dela. Incrível. Então, as pessoas viam aquilo e achavam que eram serpentes se movendo. E tinham medo do olhar dela porque ela tinha uma força mental gigantesca. Mas jamais... Materialização, né? Eu acho que ela intervia na matéria. Sim, também, várias coisas. Então, assim, ela tinha muitas habilidades. Então, as pessoas tinham medo dela e, por temerem, criaram histórias como se ela fosse um ser do mal. Mas ela nunca foi, nem... Ela não tinha necessidade de fazer maldade nenhuma com nenhum ser humano, porque essa linhagem das matriciais amazonas, que são seres que vieram de Ophiuchus, elas tinham um poder mental tão grande que elas não precisavam nem guerrear com ninguém. Com a força da mente, elas paralisavam seus inimigos, né? Então, por isso falava que a pessoa ficava paralisada, virava pedra, mas ela não virava pedra. De fato, não virava pedra. Seria mais ou menos a mesma coisa que o chifre de Amon-Ra? O chifre de Amon-Ra, não sei. Pra ser bem sincero, eu não pesquisei a fundo sobre... Já ouvi falar, mas eu nunca pesquisei a fundo. Então, eu prefiro não emitir uma opinião, porque eu cobri isso. A gente pode ver em outro momento falando só sobre os chifres, né? Ah, legal. Isso é bem legal também. Principalmente porque tem muito na maçonaria, né? O bode, as pessoas têm muito medo do bode também. Assim como tem da serpente. É verdade. É verdade. Então, aqui também tem uma imagem que eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha, que é a representação, né, Moisés no deserto com o bastão e a serpente enrolada. O que isso significa para você, Otávio? Esse bastão com a serpente enrolada do Moisés era um artefato, um dispositivo que nós chamamos, ao mesmo tempo que ele era um reator antimatéria, ele era um dispositivo de condução de energia taquiônica. Né? Então, assim, era algo que ele usava para interagir na matéria mesmo, né? Tanto que ele se moldava e usava através da energia taquiônica. Eu não sei ainda certamente nas nossas pesquisas a que lado ele realmente serviu, o Moisés. Porque ele estava numa terra... Ah, eu não faço ideia. Né? Ele estava numa terra, e eu até tenho um vídeo sobre ele, sobre a vida dele, que é baseado sobre um texto que é contado dentro de um templo lá no Egito, que a parede interna ainda foi preservada e conta a história dele. Mas pelo que a gente entende da história dele é que ele servia a um Anunnaki, que era como se fosse um deus, e de repente ele decidiu servir a outro e tirar o povo que estava ali ligado a outro, né? E que era o Moses, na verdade, que no início era o Ra-Moses. Então, assim, esse Moisés, quando ele saiu, ele teria traído quem ele servia para servir a um outro e ter a proteção de outro, segundo vários textos que a gente tem encontrado, até na parede de templos egípcios, e tem uma história que se mistura um pouco com a história de Akhenaton. Tem gente que acha que ele foi o Akhenaton, porque teriam vivido na mesma época, mas esses textos demonstram que não. Foi Moisés que foi levado por uma carruagem de fogo, não é isso? Foi Moisés? Por uma carruagem. Não sei se ele que está na Bíblia, que foi levado pela carruagem de fogo dos céus. Não, acredito que não. Não me lembro dessa parte do Moisés da carruagem. A gente precisa tirar essa dúvida, mas Moisés mesmo carregava um bastão que se tornava uma serpente ao seu pedido. Em João 13, versículo 14, existe uma comparação de uma serpente com Jesus. Jesus sendo pertencente, na minha opinião, ao povo da serpente. Tá falando mais de uma questão de descendência genética, né? Ali tá falando de uma questão até gnóstica, porque o gnosticismo existiu antes mesmo do cristianismo, apesar das pessoas acharem que veio depois, mas não. E dentro do meu entendimento, tá fazendo referência a essa descendência dele. Sim.
Eu falei, gente, em um podcast junto com o Otávio que eu não acreditava em Jesus. Então, eu vou deixar aqui a minha opinião expressa e bem explicadinha sobre isso. Eu não acredito em Jesus como sendo uma personificação, tá? Como uma pessoa. Eu acredito que Jesus é uma frequência a ser alcançada, assim como Hermes Trismegisto foi, eu já falei em alguns podcasts meus, assim como o Pitágoras foi, que era seguidor de Pitya, Hermes Trismegisto, seguidor de, Três vezes o Secreto, cada um com a sua nomenclatura, assim como Jesus também, na minha opinião, é um título, e não uma só pessoa. Na minha percepção, existiram algumas outras pessoas com o mesmo nível de intelectualidade e poder de iluminação. Em parte, eu acredito, minhas pesquisas pessoais batem muito com o que você falou com relação a Jesus, porque, e que eu considero até que é a virada do negativo da serpente, que para mim tem a ver com isso, porque assim, a história de Jesus, quando você lê, ela é muito parecida com a história de Horus, que é muito parecida com a história de Mitra. Não, aí vem de Tamuz, aí você pega mais antigo ainda de Dumuzid, que também era um pastor lá, né? Tudo igual, mesma história, né? Crucificações, nasceram no dia 25. Morreram aos 33 anos. Tudo a mesma coisa. Então, assim, ali você percebe que alguém veio e vivenciou alguma coisa, ou mais de um vieram e vivenciaram a mesma coisa, o mesmo ciclo, né? E esse ciclo tava ali, quando você começa com Horus, que tem a ver com Osíris, né? O filho de Osíris, ou quase como a reencarnação do deus Osíris ali, você vai ter o Osíris, corresponde muito ao Osíris, deus egípcio, ao deus Enki dos Sumérios. E o deus Enki também era chamado de Enki a serpente, Nakash, se eu não me engano. A palavra Enki a serpente. E ele também tem essas representações, principalmente nas pinturas. Sim. Na arqueologia tem bastante ele sendo representado ou com uma roupa de serpente ou com uma própria serpente do lar. Exatamente, ou uma roupa de peixe cheio de escamas. Ou dragão também, as pessoas se confundiam, na verdade. Exatamente, então ele o que acontecia é que ele usava uma roupa tecnológica, de tecnologia binaural, que nós chamamos de roupa rede. Era uma tecnologia. E essa roupa tecnológica parecia um monte de escamas. Então, alguns achavam que ele era um anfíbio, né? Parecia um peixe, outros que era uma serpente. Ele entrava na água com essa roupa. Ele era meio anfíbio mesmo. Ele tinha, segundo algumas tabuletas de argila sumérias, né? A filiação dele com o Anu, como foi de mãe diferente, era diferente da do Enlil. Então, ele tinha uma porcentagem maior de genética anfíbia, porque a mãe dele teria características anfíbias. E o que nos dá indícios nas pesquisas de que não era através de sexo e o DNA ali se junta e cria um novo ser, que tinham manipulações genéticas para se gerar esses filhos, né? Porque a porcentagem anfíbia dele é maior, seria puxando mais pro lado da mãe, o que não Até por isso que ele não podia assumir, né? Porque na Suméria Antiga existia uma lei que se chamava dupla semente. Para você ser considerado o próximo rei, você tinha que ter linhagem e sangue dos dois lados do seu parentesco, tanto mãe quanto pai. Sim. Então, você tinha que casar com a sua meia-irmã para que eu tivesse, por exemplo, um filho. Eu tinha que casar com meu meio-irmão para eu ter um filho descendente geneticamente e ele, para que ele pudesse assumir o trono. No caso do Enki, ele foi filho do deus com uma concubina. Exatamente. Então, ele não tinha dupla semente divina. Ele era mais velho que Enlil, mas não tinha descendência genética dos dois lados, da realeza. Então, ele era confundido com a serpente, já teve o título de Enki Nakash, que é a serpente, Enki o cientista, tem vários títulos que ele foi tendo ao longo da vida. E no jardim, a questão do jardim do Éden, ele passou os segredos ali de tecido, ferramentas, metalurgia, tudo, o conhecimento para uma mulher Anunnaki que cuidava do jardim ali. Então ele revelou. Então quando fala assim, quando é escrito, a serpente revelou o segredo da árvore do conhecimento para a mulher, né? Aí todo mundo fala, foi uma cobra que deu uma... que contou ali para Eva e deu uma maçã e mordeu. Não foi bem isso que aconteceu, né? Então assim, ali começa já essa história, né, de alguém que trouxe conhecimento. Aí o que acontece?
O mundo, naquele momento, não gostou. Os outros demais não gostaram dele ter passado esse Até conhecimento. porque eles viviam ali presos, né? Sim. Sendo dominados, presos. Se eu tenho algo criado geneticamente por mim mesma, que eu mantenho em cativeiro, preso ali, testes de laboratório, eu não quero que ninguém venha libertá-los. Dê Exatamente. condições para que eles saiam, evoluam e eu perco o controle. Exatamente. Então, ali começou a ter um ranço entre... Não, já existia antes, né? Mas, assim, tiveram alguns problemas antes já. Mas ali aumentou um pouco o problema entre clãs de Anunnakis ali, nesse sentido, né? E não tô aqui querendo deixar claro, falando que, assim, não, então o Enki era o bonzinho, porque ele passou esse conhecimento, e o Enlil. Cada um tinha seus interesses, e cada um agiu segundo os seus próprios interesses. Como né? não tem ninguém aqui na face da Terra só bonzinha ou malzinha, não tem. Cada um, até um bandido, ele pode ter um lado bom, que seja para a mãe dele, para o filho dele, que seja um assassino, alguém totalmente problemático, mas tem um lado bom para alguém. É verdade, eu sempre falo isso nos vídeos. O pessoal fala assim, Anunnakis são maus, ser humano, as pessoas do bem. Gente, tem muita gente aqui que você não chamaria do bem. E os Anunnakis se dividiram em clãs por terem objetivos diferentes. E afinidades, e afinidades diferentes. Então, assim, tem aqueles que hoje seguem um caminho acompanhando a evolução do ser humano e tentando ajudar. Tem outros que tentam manter totalmente o seu caminho de dominação. Então, não dá pra gente classificar. E outra, eles também têm um processo evolutivo. E às vezes os planos mudam. Sim. Simplesmente. Precisam de ter outras necessidades para serem atendidas, eles vão mudar a estratégia. Exatamente. Então, começou lá atrás essa história, a serpente, né? A serpente que passou o conhecimento. E agora imagina seres como o Enki que chegam em pequenas civilizações, com aquela roupinha que pareciam escamas de serpente, passa conhecimento de civilização para eles, e eles falam que foi a serpente que chegou e passou para eles o conhecimento. Com certeza. Não consegue nem diferenciar. E aí, depois, ao longo da história, você vai vendo outros que foram seguindo a mesma história, trazendo conhecimento e ligados a se colocando como filhos do Deus, ou sendo reconhecidos pelos humanos. Nem todos se auto-intitularam para manipular. Alguns dos homens é que os viram assim. E de repente, tiveram histórias parecidas com a de Jesus. Muito parecido. O Horus, filho de Osíris, né? Lembrando, tem uma história parecidíssima com a de Jesus, sendo que o Osíris, né, a mesma história do Enki. Então, olha que coincidência, né, que semelhança, né, da serpente. Mas aí o que acontece? O nosso mundo, segundo aquele que governa no momento e quer manter a sua força e o seu poder, ele é obrigado a mostrar que aquele que quer tirá-lo de lá é o mal. Né? Então, assim, quando o Enki trouxe o conhecimento para a humanidade ali, então, assim, o outro lado, o outro clã falou, não, a serpente é ruim, a serpente fez o ser humano ser expulso do paraíso, né? A serpente fez isso. E assim aconteceu várias vezes, do clã enquilista tentar queimar a imagem difamar outro e o outro. O clã enquilista fazer a mesma coisa. Então, assim, não tem nenhum santo na história, foram histórias que foram acontecendo. É claro que no processo evolutivo deles, tem um que vai tomar consciência, ou já tomou consciência antes do outro, né, de que algo tem que ser modificado. Porque é um processo evolutivo. No final das contas, toda consciência tem o seu processo de evolução. E uma hora as coisas começam a mudar, né? Para você ser mais inclusivo, para você considerar mais o todo, sair menos do individualismo, das coisas apenas por interesse próprio. Então, isso faz parte do processo evolutivo de qualquer consciência. Eu vou deixar uma imagem agora, que é a representação. A gente até citou aqui o caduceu, né? Citamos várias imagens com cobras, como o símbolo da medicina, que também é o caduceu, mas outras serpentes enroladas em postes têm um significado, um da medicina, outro totalmente positivo, de desenvolvimento humano. E o que eu nunca tinha visto até então é uma serpente apenas enrolada em um poste. E eu não sabia o que significava de fato isso. Porque eu acho que até o da medicina são duas serpentes. Não, o da medicina é uma. Esse, é esse. Mesmo. Muita gente acha que ele é o caduceu, mas não é. Ele é esse, o verdadeiro é esse. Então tá. Então o símbolo da medicina. Eu vou contar uma historinha aqui. Eu vou ler um conto mítico grego muito interessante sobre um bastão com uma única serpente enrolada. É sempre relacionado a Asclépio, que é um nome grego. Uma figura mítica, que é filho de Deus Apolo, com Caronis, que foi criado pelo centauro Quiron, que ensinou a ele sobre as artes da cura. E por trazer pessoas mortas à vida novamente, Zeus o matou com um raio. E a pedido de Deus Apolo, que era seu pai, Asclépio foi colocado em meio às estrelas como Ofiucos, sendo chamado de o portador das serpentes.
Então, quando a gente olha para Ophiuchus, é um homem segurando 2 serpentes. Olha só. É o filho de Apolo. Faz parte do grupo das 13 constelações modernas, onde o Sol passa durante o ano, o caminho designado como elíptica. Em 1604, houve uma supernova, onde a estrela Kepler-11 brilhou mais do que Júpiter no céu. Gabi, eu queria fazer um comentário sobre o que você contou dessa história, que eu acho muito legal. Porque, veja bem, a constelação de Ophiuchus, de onde as Amazonas vieram, que são divindades, que tinham um controle muito grande de energia taquiônica, energia kundalínica, energia vibracional. O símbolo, um homem com 2 serpentes. Então a gente volta novamente ao equilíbrio da dualidade, né? Masculino, feminino, equilíbrio de yin yang. A gente volta à codificação de DNA evolutivo e a gente volta a Kundalini entrelaçado, o símbolo do caduceu. E quem foi para lá? Alguém que trazia as pessoas da morte para a vida. Foi punido, inclusive, por isso. Foi. Né? Então, assim, nesse simbolismo, que não é nada simbólico, na verdade, é a verdade de quem era esse povo, a gente percebe aí que quando você tem o seu processo evolutivo e tem um domínio da Kundalini altíssimo, você precisa primeiramente equilibrar as polaridades yin yang dentro de você para você ter o seu equilíbrio. E se o seu parceiro trabalha isso também e ele tem esse equilíbrio de Kundalini para fazer a polaridade perfeita entre vocês, da mesma faixa, aí que ela começa a se entrelaçar, né, e fazer um giro da Kundalini, esse processo todo tem a ver com o segredo do Santo Graal, que era, na verdade, a materialização, essa energia entrelaçada de um casal com isso tudo, que materializava um pó que gerava o prolongamento da vida, né? Então, isso é muito interessante, porque tem várias civilizações que falam que o Santo Graal é uma taça, uma bebida, usam exatamente essa representação, tipo um Uzinho e um pontinho embaixo, um risquinho, que deve ser esse entrelaçamento mesmo. sim, tem a ver com o entrelaçamento, e a taça ela existiu porque existia a taça de ouro, que é para conter o pó que aquele casal conseguiu materializar, né? E aqui, e essas pessoas que têm esse treinamento depois, alguns conseguem desenvolver esse treinamento de reativar a pessoa na vida, que tem a ver com energia de ressurreição. Muito legal. Né? Então, por aí você pega como que você conecta uma serpente com a vida de Jesus, com o processo de ressurreição, com codificação de linhagem de sangue, com a paridade de Jesus e Madalena como representação, né, de um casal perfeito, que se entrelaça e produz algo que é o segredo do Santo Graal, que representa pelo Kybalion, ali você vê, quando você vê, o Kybalion coloca que tudo é dual, que tudo tem gênero, masculino e feminino, e quando fala aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo, o que a gente está fazendo? O casal que embaixo conseguiu cada um se equilibrar consigo mesmo, o seu eu sou, cada um se conectou com o seu corpo de luz, o outro se conectou com o seu corpo de luz. Trabalharam juntos, eu sou eu. Juntaram, entrelaça a energia, gera o processo do caduceu, e isso se espelha, o casal embaixo começa a espelhar embaixo sendo um casal de deuses criadores, que assim como é em cima e embaixo. Deus criador em cima, Deus criador embaixo. Incrível, incrível. E esse processo do caduceu se dá como essa conexão? O homem tem 18 canais de conexão energética, a mulher tem 37. O processo que gera o caduceu é quando eles se entrelaçam, tanto a Kundalini, que a vibração deles está em uma sintonia tão alta e tão em sintonia um com o outro, que os canais do homem duplicam. De 18 vira... o equilíbrio dele de polaridades faz ele gerar duplicidade nele. De 18 vira um 36. Porque o 37º canal da mulher não é um canal só dela. É um canal de conexão. Ela espera que o outro consiga ter 36 para se conectar. Então esse outro passa a ser compartilhado entre os dois, 36 com 36, formando um 37. Essa é a energia do caduceu, que tem a ver com o segredo das Amazonas de Ophiuchus, por isso as 2 serpentes, tem a ver com a codificação de DNA, porque isso traz prolongamento de vida, na programação do seu próprio DNA e também através desse pó, que é materializado. Por isso tem os grupos que trabalham com a chama trina, a energia do Santo Graal. Por que chama trina? Porque são dualidade equilibrada, formou 3, que indica que equilibrou perfeitamente a dualidade. E dentro disso você consegue manifestar qualquer coisa. Porque para você fazer isso, você tem que ter equilíbrio nos 2 hemisférios cerebrais e você consegue romper
com a prisão da terceira dimensão, romper com a Matrix. Sim. A energia vai para o seu chakra frontal acelerada e você começa a interagir em outras realidades. Então tem a ver com isso. É o que eu queria comentar sobre isso. Esse Perfeito. textinho que você leu, que parece uma história bonita, que é muito bonita, por sinal, É muito bonito. mas tem, assim, infinitos conhecimentos aí. Isso é o que a gente pensou aqui agora escutando. Mas se a gente sentar para estudar, ler como é que foi escrito tudo, Tem muitos desdobramentos. tem. Conhecimento tem. Com certeza tem muito mais até do que a gente falou aqui. Eu trouxe um outro questionamento que é por que foi tão demonizado, né? Por que foi tão perdido essa informação de que a serpente podia ser algo benéfico com o tempo e virou essa coisa tão pesada, as pessoas têm tanto tabu quando a gente fala que vai trabalhar, coloca uma imagem de serpente. Porque a serpente está ligada a prolongamento de vida, a desenvolvimento consciencial, porque está ligado à parte de desenvolvimento vibratório da Kundalini, e é uma energia que te acelera e que te transforma como se fosse numa centelha divina ativa aqui embaixo. Que não é interessante. Não é interessante? É interessante para quem domina. Quem domina não quer ver gente assim. Peraí, eu quero um indivíduo que viva mais, fique mais inteligente e que... Conectado. Que mais conectado e que eu não consiga ter domínio sobre ele, né? E que começa a co-criar as coisas aqui embaixo e ainda propagar isso para os outros e treinar outros grupos assim. E nós somos aqui magos sem saber. Exatamente. Sem saber da nossa magia, né? Exatamente. Um bando de mago que não sabe como utilizar a tecnologia. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça desses magos para prendê-los é que eles estão presos. Então a prisão mental faz com que eles se sintam submissos à realidade. Então eles vão seguindo a realidade porque eles se sentem presos. Mas quando eles percebem que eles não estão presos, é só a mente deles que tá se limitando, colocou por causa de uma informação que foi implantada dentro deles, ali eles rompem com aquilo. E aí a vida deles começa a melhorar. Né? É por isso que você vê os sinais do seu desenvolvimento consciencial quando a sua vida ao seu redor ela começa a se estruturar diferente, porque você começou a romper as barreiras internas, né? E muita gente, a primeira barreira que quebra até para desenvolvimento de paranormalidade é a barreira financeira. Por quê? Porque como é que a pessoa vai pensar em quebrar barreiras de algo abstrato, tipo energia, taquiônica? Para ela é muito abstrato, ela não consegue ver. Mas quando ela consegue no eu posso, eu consigo, eu acredito, e a vida dela começa a melhorar no financeiro, ela já se sente capaz de tudo. Se sente capaz de tudo, porque ela começou já pelo que é material, ela pelo sente, que é físico, palpável. Então ela fala assim, eu consigo. E esse eu consigo é válido também para o desenvolvimento de outras coisas. Muito legal. Eu coloquei aqui uma questão. Eu vou deixar a imagem, tá? Por que foi demonizado com o tempo as serpentes, mas é muito interessante ter uma imagem, vou até te mostrar aqui, Otávio, que hoje no Vaticano é a sala do Papa. Uma das salas. É uma serpente. Meu Deus do céu. Não tem como falar que não é. Não tem como falar que não é. Puxa aqui. Qual a relação desses símbolos com o conhecimento e a informação? É na base de tudo que a gente falou, né? Eu acho que eu coloquei aqui a gnose, que eu acho muito interessante, que significa conhecer a si mesmo, né, como a gnose primária, né, tô citando. Tinham 4 pilares, que é a arte, filosofia, misticismo, também utilizavam da serpente e do dragão como símbolos, que é a norma. É muito legal que o Stonehenge também é um exemplo de formação em forma de serpente, porque o Stonehenge é uma obra, né, um círculo, formando assim o caminho de uma serpente. Em formas circulares são construídas lembrando serpentes. E o que era essa construção? Vibrando na frequência certa, com uma corneta feita com chifre dourado, se tornava um portal, uma passagem para outro mundo. Nós podemos falar, o que eu sugeri, para a gente falar sobre chifres em um outro momento, porque é bem interessante também falar sobre os chifres do bode, enfim. Essa questão... Não, os chifres também muito usados para emitir frequências específicas. Aqui eu coloquei o chifre dourado para emitir frequência dentro de uma serpente, que seria o caminho da serpente. Sim. Para abrir um portal para um outro mundo. Sim. Muita gente pensa, essa imagem que me marcou, que eu vi agora da sala do Papa, né, que é uma serpente, aí as pessoas olham para isso e no primeiro instante pensam assim, não, isso quer dizer que eles são do mal, né? Gente, não, isso quer dizer que eles têm conhecimentos ocultos. E estão usando. Eles estão usando. Então, assim, você ter conhecimento sobre uma ferramenta não se faz ser do bem ou do mal. O uso que você decide fazer dessa ferramenta que pode ser para libertar ou para aprisionar. Mas não é o fato de você estudar algo, estudou magia, se for a branca do bem, a outra... Não, você está estudando magia. O uso que você faz daquilo, e magia é o quê? Magia para mim são duas coisas.
conhecimento e poder mental. Você sabe que eu briguei na internet esses dias? Deixa eu contar uma coisa bem polêmica. Exatamente por esse motivo. Tinha lá um post a favor das drogas e eu comentei, nossa, eu sou contra, né, a liberação das drogas, enfim. E aí a pessoa começou a me questionar por que eu era contra. Eu falei, porque causa dependência, aprisionamento mental, muitas coisas ruins, enfim. Aí eu falei, como tudo na vida, eu acho que precisa ser usado de uma forma benéfica, controlada, porque a droga, assim como outras coisas, serve para curar, serve para criar novos remédios, com homeopatia, alopatia, que seja. Assim como o porte de arma também serve para você se defender, para você matar alguém. Então, essa dualidade é muito importante de a gente expor, porque às vezes as pessoas ficam limitadas mesmo, real. Vê o que você falou, a sala do Papa no Vaticano em forma de serpente, acha, nossa, é o demônio, eles estão ali falando que são do bem, mas são do mal. Não, eles estão usando. E a gente escolhe como a gente vai usar, o que vai fazer. Exatamente. Essa questão de... Existe um... Quando as pessoas começam a estudar um pouco mais profundo e de repente cai, ela acha que caiu o véu, né, que ela está enxergando a realidade, às vezes, num primeiro instante, elas vão fazer uma análise, às vezes, um pouco rasa das coisas, né? Então, assim, igual o que você está falando aí. A arma, a favor ou contra? As pessoas que são 100% de um lado ou 100% do outro... Não pensou bem. Elas estão muito presas na dualidade. São pessoas que pensam em tudo, olhando assim, isso é o bem absoluto, isso é o mal, isso é o certo, isso é o errado. Sendo que tem várias questões dessas que você vai olhar e fala assim, depende, né? A árvore do bem e do mal. Por que do bem e do mal? Porque o ensino da metalurgia, que foi passado pelos Anunnaki aos seres humanos, te permitiu fazer ferramentas de trabalho, logo do bem, E do mal. e armas também, né? Porque uma faca pode ser usada para você usar na colheita, mas pode ser usada para matar. Do mal. Então é do bem e do mal. Porque existe a dualidade ali. Então, se você olha para algo, você vê assim, peraí, isso, as pessoas vão ver como 100% bom, como 100% ruim. A pessoa que olha isso o tempo inteiro, ela tá muito presa na dualidade. Ela vai ter dificuldade, né? Que olha... Ela vai ter dificuldade de conviver com as outras pessoas, porque ninguém consegue ser 100% do bem o tempo todo, nem 100% do Pois é, uma mal. rigidez muito grande. Ela vai ter muita dificuldade de equilibrar os hemisférios cerebrais para conseguir centralizar energia. Você sabe quem é assim? Não tem plasticidade cerebral, né? Existem até suplementos hoje em dia. A gente, inclusive, trabalha com um que se chama OP Suplementos. Quem quiser buscar no Instagram. Ou eu vou deixar o link aqui embaixo para procurar. E que eu já tomei e é muito bom. Tomei mesmo. Não tô fazendo propaganda aqui, não. Eu realmente tomei e fez muita diferença para mim. Não, verdade. Às vezes a gente precisa ter plasticidade cerebral para pensar de maneiras e formas diferentes. Às vezes existe até uma rigidez física, fisiológica, por conta da falta de treinamento, falta de entendimento, de compreensão. E é muito importante também falar que a gente sente quando a coisa é do bem e a gente sente quando a coisa é do mal. A gente tem essa noção, a gente se conecta com o eu superior para isso. E não tem outro jeito de você descobrir. Às vezes você precisa fazer uma coisa errada pra você entender, porque você fala, puta merda, isso tá errado, agora eu sei que é certo, isso aqui agora pra mim é certo, mas eu precisei errar ali atrás pra eu ter entendimento. Sim, pra você crescer, você precisa de ter experiência, e tendo experiência, você vai, com certeza, errar. Não tem como você aprender a andar sem você cair. Exatamente. Como que você vai? Com certeza vai errar. Então, nessa noção de... E outra, o que pode ser muito certo pro meu coração e pra minha consciência, e quem olhar pro meu campo bioplasmático vê que vibra positivo, para outra pessoa pode ser algo errado. Porque não se encaixa no padrão original dela e no padrão consciencial dela. Não existe esse absoluto, né? Então, assim, é complicado até que eu falo, dar um conselho pro outro. Você tem que se colocar no universo do outro. E ver quais são os valores, como ele enxerga as coisas, como que ele sente, qual o passivo dele. Você tem que conhecer ele muito bem, Muito até bem. porque você... E ele mesmo vai mudar de opinião, porque na vida dele ele vai ter experiências diferentes e vai mudar de ideia. Então imagina você que é outro universo. Né? É bem complicado isso, eu acho. Mas eu acho que é importante ser falado, né? É bem importante, porque as pessoas tendem a caminhar nessa rigidez. Eu falo pela minha família, eu falo pelos meus amigos, eu falo pelas pessoas mais velhas, principalmente, que tem um pouco desse bloqueio. Às vezes eu falo, gente, ó, vamos desligar um pouquinho a TV tá sangrando aqui, ó. Não é assim, isso aí não transmite só informações positivas, também existe algo por trás que tem a intenção de manipular. Essas coisas deixam a gente mais limitado, mais preguiçosos. Então a gente tem que se esforçar e é bom a gente falar para que desperte. Sim, é verdade. Acho importante cada um achar o seu caminho de equilíbrio. Né? É o equilíbrio de cada um. E aí? Mas só que a gente convive em sociedade, né? Então tem o meu equilíbrio. Sem afetar o outro. Né? Tem o equilíbrio da minha mulher.
tenho o equilíbrio dos meus amigos. E aí, gente, a gente tem que aprender a achar o nosso lugar para se respeitar primeiro, e aí fica mais fácil a gente olhar para os outros. A gente não tem que se predispor, na minha opinião, a coisas que a gente não quer que ferem a gente. Mas, na hora que você convive com outras pessoas, vai ter um lugar comum ali, que vai ser o equilíbrio daquele grupo, o equilíbrio daquela família, né? O que é bom ali para aquele grupo, para aquela família. E aquilo ali se equilibra, né? Então, assim, o casal vai olhar cada um com aquilo que... É diferente, eu acho, um virar pro outro e falar assim, você tem que ser assim. É diferente de eu falar, no caso da minha esposa, Fran, olha, eu não me dou bem com isso me incomoda. Ela escutou o que eu estou falando que é do meu universo. E ali ela vai processar como ela quiser. Eu não estou dizendo que ela tem que se moldar a mim. Ela escuta, se aquilo for leve para ela e ela quiser ajustar aquilo, ela ajusta. Se não for, ela vai falar, mas eu não, o meu jeito é outro. Se for pesado para você demais, você vai falar, então para mim não dá. Então a gente vai achar um equilíbrio ali que fique leve para os dois. E eu acho que é isso. Entre amigos, eu acho muito importante, por exemplo, o que a gente está conversando, o que Spona e a Gabi falou, é importante falar. Gente, entre amigos, casais, é importantíssimo falar. Porque cada um sente de um jeito, cada um vê de um jeito, cada um tem uma história de vida, e às vezes a gente simplesmente acha que tá errado o que eu tô fazendo, mas não sabe a história do outro, por que tá agindo daquele jeito, o que aconteceu antes, por que sente ver daquele jeito. Às vezes a pessoa ainda não entendeu algo que ela precisa de experiência para entender. Então, eu acho muito importante a gente se tornar acessível para permitir que o outro nos entenda. Olha, gente, eu sou assim, não significa que eu serei sempre assim, que tá certo ser assim, mas hoje isso para mim é leve, isso para mim é pesado. Meus limites são esses. E as pessoas se escutarem, se elas têm disposição e gostam umas das outras, elas vão querer crescer juntas. Eu também acho. Eu acho importantíssimo compartilhar esse conhecimento, assim, que a gente vem buscando, estudando e entendendo. Eu quero aqui abrir uma discussão agora sobre as serpentes. A discussão é evolutiva desses seres, tá? Os lagartos e cobras apareceram junto com os primeiros dinossauros no período Triássico, há 200 milhões de anos atrás na Terra. É aceito pela ciência que as modernas cobras surgiram do lagarto, no começo do Cretáceo. Modernas cobras porque essas cobras, na minha percepção, elas não fazem parte desse sistema Terra naturalmente. Por quê? Qual é a lógica dos bichinhos que começaram a existir no mar e viraram lagartos, saíram do mar, foram caminhando para fora do mar, viraram lagartos, criaram perninhas, rabinhos, olhinhos, e eles perderam as pernas depois. E aí depois criou um grupo de serpente, e depois virou um grupo de lagarto. Essa história é meio mal contada, ó. Não existe essa família de lagartos modernos que conecte e que poderia ser entendido como canal que liga essas cobras. Me parecem que elas foram postas aqui. Uma curiosidade bastante interessante é que as cobras são consideradas... isso é o que eu queria falar. Eu cheguei aqui no começo do programa e falei, Otávio, meu Deus, você sabia? Você sabia que a gente não pode chamar tudo de cobra? Porque eu não sabia, juro. Pra mim, qualquer serpente, ser rastejante é uma cobra. Cobra cascavel, cobra sucuri, tudo cobra. Mas eu aprendi hoje que não. A gente só pode chamar a cobra quando ela for naja. E o resto são serpentes. E por conta dos portugueses que vieram para o Brasil com erro de dialeto, enfim, nós começamos a classificar tudo como cobra. Sim. Mas o que você acha sobre o desenvolvimento do lagarto que virou cobra? Olha, ao longo das pesquisas que a gente faz sobre a história da humanidade, tem uma parte que a gente encontra de raças que vieram de fora, de outras civilizações, né? E que teriam características diferentes das nossas, não só alguns que eles colocam mais como anfíbios, outros parecidos com répteis, e outros com características felinas, né? Que são raças que vieram de fora. E aí eles colocam que algumas dessas raças criaram, por exemplo, dinossauros quando queriam abrir espaço em áreas extensivas de florestas, criaram dinossauros geneticamente herbívoros para que colocassem eles ali, para que eles fossem comendo e abrindo espaço ali para depois eles usarem aquela área. E que colocaram os carnívoros para equilibrar as coisas. Na minha cabeça eu acho isso, assim, ainda não entendi bem a lógica, porque se você tem tecnologias muito avançadas, o que te impede de arrancar as árvores,
né? Se você tem a tecnologia Claro, avançadíssima, ao invés de arrancar as árvores, Você tá criando bichinho. você criar bichinho. Mas pode ser que seja uma praga, tipo um controle de praga natural, biodinâmico. Então assim, não sei qual foi o real objetivo, mas eu sei que algumas tabuletas de argila sumérias sugerem Que é isso daí, que colocaram os dinossauros ali, que a extinção deles também foi programada por uma arma de plasma de ultrassônica. Então, que foi o que realmente teria extinguido. Então, se eu enxergar dessa forma, e ainda alguns trechos que a gente encontra que falam que serpentes são seres que não evoluem, mas que ao mesmo tempo tem símbolo de conhecimento, né? Isso é um antagonismo, é estranho. É um símbolo, é um animal que não evolui, mas que tem um simbolismo de conhecimento profundo. Então, assim, tem gente que justifica porque tiveram diferentes raças meio reptilianas, algumas que tinham Seriam seres de Sírios? Porque tem muita conexão. Toda vez que a gente busca serpentes, algo do tipo na internet, a gente encontra lá seres de Sírios. Sim, falam muito dos seres de Sírios. Os Doguns, que são uma tribo na África, né, que eles tinham muito conhecimento astronômico. Antes da construção do telescópio Hubble, eles falavam da estrela de Sírios, características duplas, de um monte de coisa, que só foi comprovado quando o telescópio Hubble foi construído não sei quantos anos depois. E eles falavam que o conhecimento deles vinha desses seres meio répteis de Sírios, né? Então, assim, não sei se esses seres criaram as serpentes também para um objetivo de controle populacional, né? Mas o fato é que realmente as serpentes são animais que parecem que não têm um processo evolutivo, né? Diferentemente de muitos outros. Você vê um cavalo, é um bicho muito inteligente, um cachorro, outros vão evoluir. Mas então você concorda que ela não veio do lagarto, que não foi o lagarto que perdeu as pernas? Olha, se você pesquisar na parte biológica, né, a gente não vê, não tem sentido. Não encontro fóssil, não tem. Não tem sentido, não tem lógica. É como se fosse um animal geneticamente criado. Criado e colocado, né? Sim, criado e colocado. Então, se veio de seres bons, maus, né? Isso a gente não sabe. A gente não sabe. Se o objetivo foi um controle populacional, soltar aquilo ali como uma arma biológica, né? Biológica mesmo, não no sentido de soltar um vírus, mas uma arma biológica de soltar um animal ali, como fizeram, segundo algumas tabuletas, com os próprios dinossauros, né? Então, se eles já estavam manipulando para criar lagartos gigantes, porque não serpentes, então assim, tem um certo sentido, embora eu sempre penso, por que não usaram uma tecnologia para tirar as árvores daqui? Às vezes eu fico pensando... Existe alguma lógica, talvez, não tenha entendido. Uma ordem natural. Mas às vezes tem um gosto pessoal, né, das pessoas. Não tem gente que compra um Tamagotchi, que é um bichinho eletrônico, e quer ficar alimentando o Tamagotchi, e aí se não dá ele morre, e acha legal ter vários Tamagotchis. Tem gente que quer ter os bichinhos ali. Às vezes tem uma consciência que quis criar os seus animaizinhos como se fosse a fazendinha deles, a gente não sabe. Achava bonito. Não sei o que realmente aconteceu nesse sentido. Mas eu acredito fortemente, segundo as pesquisas, que essas serpentes foram criadas. Foram realmente criadas. E que existiu algum pouco, quando falam assim, povo serpente, não era um povo negativo. Quando falam do povo da serpente, eles sempre colocam quem tinha um conhecimento oculto profundo, ligado a Kundalini, ligado à genética. A história, conhecimento. O que é oculto, né? Porque o ocultismo não é aquela coisa de bruxo escondido, que todo mundo acha. Foi algo que, por não poder estar à mostra para todos, ficou oculta, guardado. Para poucos, né? Um círculo menor, apenas isso. Não quer dizer que seja negativo. Não, e oculto pode ser que seja... e sempre esse oculto é oculto para os príncipes, para as pessoas bem importantes, né? Porque a gente tem mania de achar que o oculto é, que nem você falou, oculto para... é uma coisa super banal, ou para pessoas que não têm condição, ou algo sem valor. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, mas por que ele... Não, é oculto pelo extremo valor. Exato. As pessoas, por que eles matam animais? Quem disse que eles matam animais? Quem distorceu isso depois é que resolveu sacrificar animais por distorção da origem. Mas eles usam a roupa preta. Ok. Qual o simbolismo da roupa preta? A cor preta é aquela que você absorve. O branco tem todas as cores. Por que em várias escolas iniciáticas você começa usando um balandral ou uma roupa preta, e quando você olha o seu mestre, ele tá vestido de branco? A gente tem até Gandalf the White, no Senhor dos Anéis. Por que a evolução dele de Grey foi pra White? Porque o branco é a mistura de todas as cores. Quando você lê na Bíblia, os vencedores são os que tinham vestes brancas, ou a faixa já passou os branca níveis, né? dos vencedores. Ele tem todas as cores. Ter todas as cores, que é a cor branca, é você ter domínio sobre todas as frequências. E o preto?
O preto é aquele que está iniciando. É aquele que tem o que absorver ainda, ele tem que ir evoluindo. Então existem escolas iniciáticas que começam com um capuz tudo preto, porque você está começando, né? Para você tá simbolizando que você está ali para absorver o conhecimento que você reconhece que você não tem, até para você ter humildade, ter espaço para receber esse conhecimento. E na medida que você vai evoluindo, você às vezes vai usando outras cores. Em algumas dessas cores, dependendo do simbolismo da escola, vai usando outras cores até se atingir um branco. E tem muitas coisas assim, tipo esportes, jiu-jitsu, judô, que vai adquirindo as cores, indo, e depois a faixa fica toda da preta, vai pra branca de novo, Pois da ponta, não sei o quê. Então, tem a ver com isso. Aí as pessoas, por simbolismo, né, aí não entendem aquilo, e para deixar para que as pessoas não descubram o conhecimento que é oculto, porque ele tem uma força, não, isso é coisa ruim. Mas não é, gente. Entenda, estuda, busque entendimento sobre aquilo, por que que aquilo é feito. Gente, o conhecimento tá aí pra todo mundo. Não precisa vir só pra Dáquila, não precisa pesquisar comigo, nem só com o Otávio. O conhecimento tá em todos os lugares. Se você for buscar, você vai encontrar. Ele tá fragmentado, você vai catando os fragmentos pra lá e vai montando, vai tendo entendimento, vai tendo a compreensão e a gente vai juntando todos juntos, trocando figurinha. Exatamente. E esse processo é muito legal, porque é o processo em que você vai juntando fragmentos fora e que se refletem dentro de você, como se você estivesse juntando peças suas mesmo. Tá montando, tá se montando. Eu acredito profundamente que isso que muitos chamam de o caminho da retidão não é você ser um certinho, não é você ser uma linha reta, é você respeitar a sua estrutura de padrão original. É reto dentro de você. É você ter uma estrutura, você ser coerente com a sua própria estrutura, que é sua. A minha retidão vai ser diferente da sua, que é diferente do outro. Porque cada um tem o seu padrão original. E para você voltar para o seu padrão original, que é aquele do seu corpo de luz que se reconectou e desceu aqui a primeira vez na matéria, você vai ter que juntar essas peças para você começar a reacessar a sua memória cósmica. E o que te força a acessar a memória cósmica é quando você começa a buscar, pesquisar, porque essa busca vai criando algo dentro de você, tanto é que você tem a certeza quando você achar algo. Esse é o fogo aceso. Esse é o fogo do conhecimento. O fogo do conhecimento. É o fogo do conhecimento. Exatamente. Né? Quando a gente... Aquilo que queima no peito, com vontade de entender melhor, de compreender, de fazer, de pensar, de agir aqui na realidade 3D de uma maneira diferente, fazer a diferença, né? Exatamente. Por isso o fogo ele é tão importante, né? A mitologia, o fogo do conhecimento, o fogo da Kundalini. Tem lugares que aquele fogo significa Kundalini, que tem a ver com conhecimento também, né? E aí, os símbolos, os ocultistas consideram o primeiro dos elementos, né? E as pessoas às vezes questionam, mas por que o fogo? Não precisa de ar para ter fogo? Gente, o elemento não é a coisa física, o fogo pegando fogo, né? Mas eu ainda acredito que isso esteja invertido, porque os 4 elementos mais os 3 elementos alquímicos ali, as 3 substâncias alquímicas, você vai ter o enxofre, o mercúrio e o sal, né? Um simboliza positivo, negativo e neutro. E você tem os 4 elementos, esses 4 elementos têm a ver com magnetismo, densidade, pressão e luz, né? Que é o nosso MDPL. O fogo é a luz. O MDPL ele tá ali no quarto. Aí é a luz. Mas se a gente pensar, a luz, todos os lugares que a gente lê o Fiat Lux, ou Faça-se a Luz, ele só existiu, o fogo, porque teve o verbo primeiro. Né? Então, primeiro veio o magnetismo do verbo. O fogo surgiu depois. Teve algo, vibrou e falou, faça-se a luz. Né? Então, quando o estudo eles já começam ali no fogo, mas tem o faça-se a luz primeiro. A luz, a frequência sonora, quando a gente olha para isso, molda a luz que molda a nossa matéria. Né? E é interessante a gente olhar para esses elementos, treinar, sentir o que é aquilo ali, o que é o fogo do conhecimento dentro de mim. E essa busca ser consciente, você está estudando, você vai sentir, você sente uma chama mesmo dentro de você. E satisfação. Isso, juntando os seus fragmentos, aquilo vai te preenchendo. Se sente pertencente, faz sentido, acaba com aquela angústia. Eu, quando era adolescente, eu senti um buraco no meu peito, eu nem entendi o que era. E eu era uma pessoa religiosa, na época minha família era religiosa, eu tinha uma vida confortável, tudo muito bem, mas eu senti um buraco como se fosse um vazio no peito. Não fazia sentido, porque eu não entendia o que estava acontecendo, onde que eu estava. Eu pertenço ao quê? Do que eu acredito? Não sabe. É verdade. E esse processo é muito legal. Né? Para quem está assistindo aqui, se está assistindo é porque está em busca. Né? Porque, e não são respostas prontas. Por mais que a gente tenha dado respostas aqui, a prática delas é muito importante. Muito.
Porque ela só se torna verdade quando você sente o que é. Né? O que é uma chama dentro de mim? O que é um fogo da Kundalini dentro de mim? O que é o meu magnetismo de verdade na prática? Né? Diferente da gente só assistir lives ou ler e entender racionalmente. É você sentir, vibrar. E, gente, esse é o processo. E aí a sua vida começa a espelhar a mudança que existe dentro de você, porque quando a gente fala o que está em cima é igual o que está embaixo, o que está dentro também é igual o que está fora. Então, você ativou o seu magnetismo interno, você começa a atrair conscientemente as coisas que você quer do lado de fora da sua vida. Mas é interessante começar pela busca. Eu acho que a busca pelo conhecimento tem que ser o início de tudo. É o início, porque ali você vai se transformando internamente para que você tenha atitudes e para que você consiga acessar outras coisas. Até porque se você sair praticando sem conhecimento, aí você vai aprender muito pelo erro. Não, aí você vai ter de todos os lados. Vai aprender pelo erro. Então, assim, se vai quiser ficar mais difícil, se poupar de algumas dores... É melhor começar começar pelo conhecimento. Começar estudando, lendo bastante, assistindo as lives aí. A gente tem muito pesquisador, cientista no nosso grupo fantástico, que às vezes você não se identifica comigo, ou você não se identifica com o Otávio. É verdade. Você pode se identificar com outras pessoas também no nosso grupo, que também estudam muito, são super responsáveis com a informação, estão sempre correndo atrás, e pode ser que seja mais sua vibe, sua frequência. Sim. É verdade. Uma vez um rapaz falou comigo assim, você tira uma foto aqui, meu filho adora o seu canal. Eu falei, claro. Aí, na hora que ele tirou a foto, ele falou pra mim, mas eu não gosto não, eu prefiro o canal de outro fulano aí. Eu pensei, não, tá tudo bem, cada um pode gostar do que... Eu só fiquei pensando, mas pra que ele fez questão de me falar, né? Mas assim, tá tudo bem, cada um gosta. Ele queria ser honesto. É verdade. Queria ser honesto com você. Pô, eu tô aqui tirando foto com você. Mas é só ele que gosta de você. Tem um parênteses. Mas essa questão da prática é algo que às vezes a pessoa não precisa ali aprender a fazer um ritual, aprender a fazer isso. A prática é a vivência, gente. Não, eu nem acredito, tá? A gente nem acredita que a prática é um ritual. A prática é a vivência, deixar isso bem claro. As decisões, é o nível de importância, é o entendimento, a compreensão, como você olha para as coisas. Para mim, a prática foi primordial, mas a minha prática, principalmente da comparação. Para mim, isso foi o startar, o virar das chaves. Meu entendimento começou na hora que eu tive dados científicos, histórias, para virar e falar assim, poxa, mas eu acho que eu já escutei isso aqui em algum lugar. Aí eu puxo na memória, vai acessando a informação, puta, eu escutei em tal outro conto, em outro mito, com outro nome. Nossa, eu tô vendo que isso aqui, essa empresa funciona assim, mas eu também já vi outra empresa que funciona assim. E eu fui comparando e fui identificando o que para mim era certo, o que era errado e o que fazia sentido e o que não fazia sentido. Porque uma pessoa não consegue ter conhecimento se ela não tiver dados. Verdade. Dados, eu não tô falando de dados científicos, não, ter dados para comparar. Pô, que seja de mentiras que a gente acessa hoje na internet, em livros por aí, em várias coisas que não são verdades. Mas na hora que a gente vai mapeando, pô, peguei o livro de fulano, que é uma falcatrua. Peguei outro livro de fulano, que também é uma falcatrua da peste. Mas aí eu tenho consciência de que eu começo a comparar. Porra, mas ele falou naquele livro que aquilo ali era verdade. Nesse livro aqui, o outro fulano também falou disso aqui. Nesse outra coisa aqui, tem fulano que também tá usando. Pô, então eu já comecei a mapear a verdade. Já comecei a trilhar o caminho e vendo o que tá funcionando e onde que eles estão mentindo e onde que eles estão colocando o interesse por trás. Eu considero que tem quando a gente fala de dados, para mim tem 3 classificações diferentes. Para mim, tem uma que é essa, que é da pesquisa racional estatística, que eu acho ela muito necessária, porque mesmo o livro do autor que você adora, às vezes não é 100% o que tá ali que é bom, né? Então, assim, vai ter 60%, os outros 40% eu tenho que conseguir mapear, e a única maneira de mapear é fazendo o que você tá falando aí. Então, pesquisar diferentes bibliografias e comparar ali o que tem sentido, o que não dá, e achar elementos que te deem respaldo para aquilo. E tem uns outros dados para mim que são, um é vivência, né? Então, assim, que dados que estão se baseando na minha vivência, essa aplicação prática desse conhecimento que eu adquiri tá me dando 100% de assertividade. É uma estatística tá dando certo, de vivência, tá dando certo. E o terceiro que é o dado da sensação, que é a voz do seu coração, se aquilo é leve ou é pesado para você. Então, aquilo já me dá a qualidade do que eu, né? E a gente vai ver que esse processo de encaixar as peças que você falou do racional, quando a gente encaixa a peça que achou que bate tudo, ele confirma pelo coração. Eu tenho dificuldade com esse negócio do coração, porque às vezes eu me programo. Eu sou muito assim, se eu gosto da pessoa, por exemplo, ela pode até me fazer uma coisa ruim, mas eu tô na programação de que eu gosto dela.
de que tá tudo bem aquilo ali, que eu não tô me incomodando com isso. Mas eu conscientemente percebo que não é algo que eu gostaria, Entendi. sabe? Às vezes eu programo o meu sentimento, então ele fica ali neutro, e às vezes se eu sou fã do autor ali e não aprendi a mapear na razão, tô falando na emoção, como bate em mim, e eu tô na programação ali de simpatizar logo de cara. Ah, entendi. Aí eu não funciono assim. Até os que eu gosto... tenho uma programação emocional. Até os que eu gosto muito, eu sou cético nas coisas. Eu tenho que verificar. Não, eu também verifico, eu vou pelo racional, mas na empatia, nossa, eu me lasco. Eu funciono de alguma maneira um pouco diferente. Eu acho que... eu entendi o que você quis falar. Eu acho até legal. Você gosta de uma pessoa, você releva mais. Passa um pano, é o famoso eu passo um pano. Ah, tá bom, a pessoa tá meio ali, mas eu vou passar um pano ali porque é isso aí que eu gosto. Mas eu acho isso bacana. E já faz a gente pensar, isso é uma coisa que eu penso muito na vida, com as diferenças entre as pessoas que eu gosto, né? Você gosta da pessoa. Quando acontece algo que me incomoda, ao invés de eu fritar ali e pensar assim, puxa vida, olha isso, a não ser que seja algo gravíssimo, né? Eu lembro de tanta coisa boa que aquelas pessoas viveram juntas. E eu falo assim, gente, o que é isso aqui? Perto disso, nada. Perto de tudo isso. Então deixa pra lá, né? Isso Aí eu falo que eu já não tenho mais condição de mapear só no emocional, você tá entendendo? Aí se é uma pessoa que eu gosto, se ela tá falando uma coisa que talvez não esteja certa, fica mais difícil eu mapear no emocional. Eu preciso partir pros outros lados. Aí eu vou estudar, vou trabalhar o racional, entendeu? Entendi. Senão eu sofro manipulação. Mas é porque muita gente fala isso. É porque a pessoa, ela tem um sentir pelo outro ali. Eu considero isso diferente da voz do coração. Ah, tá. Você pode amar uma pessoa profundamente. Na hora que bate uma sensação tipo de benéfico. Você ama aquela pessoa, você olha e a pessoa tá vindo e você continua sentindo só coisa boa e não aconteceu nada de ruim. Mas bate... Vou citar um exemplo meu, por exemplo. Eu acordo e vou tomar café com a Fran. E tô mega feliz ali. Nossa, olha... Tá tudo bem. O outro e tá tudo bem. E bate uma coisa esquisita, um sentir estranho. Eu falo, gente, alguma coisa esquisita vai acontecer. Eu não tô sabendo de onde, né? Então, aí acontece, por exemplo, um estresse dela no trabalho e ela fica mais irritada e vem falar comigo e tá num momento que eu também tô irritado porque aconteceu algo. Aí eu já paro na hora que eu penso assim, se eu responder na irritação que ela tá do mesmo jeito, vai acontecer a sensação que eu senti. Então, assim, apesar de você gostar da pessoa estar bem naquele momento, quando você sente, você sabe que tem alguma coisa oscilando ali naquele momento. Entende? Com conhecimento eu tento fazer a mesma coisa. Nossa, eu adoro esse autor, eu vou lendo, eu gosto. Essa é a minha emoção. Mas tem algo que bate ali que é como se o peso pra mim não vibra verdade. Mas eu acho que eu tenho que trabalhar a percepção, assim, nos detalhes. E isso pra mim faz muita diferença. Porque no meu caso, eu era muito racional em tudo, pra decidir o que fazer. Hoje eu já funciono bem diferente. É muita coisa que é pelo meu sentido. Eu não consigo nem dar explicação ou desculpa pra pessoa do porquê que eu não quero. Bate um incômodo tão grande em mim, assim, que eu falo, eu simplesmente não quero. Mas as pessoas falam, mas vai estar fulano, não sei quem, lá em tal lugar, vai ser super legal, só tem gente que gosta. Não vou, eu não vou. E aí no dia seguinte me fala assim, tá, ainda bem que isso não foi. Aconteceu isso, tal coisa, você ia ter estressado no máximo, a gente sabe que com você não ia ter dado certo. Então, assim, aí foi estatístico. Aí que eu falo que a gente comprava pela estatística. Quando eu mudei essa chave em mim, a comprovação que eu tive de assertividade das coisas muito maior. Tanto que eu falei assim, essa é a minha maneira de lidar com as coisas. Então, se me causa incômodo, eu posso até tentar explicar para a pessoa, mas eu não vou conseguir, vai ser umas explicações meio chifrinho, porque na verdade eu sinto um incômodo tão grande, mas tão grande de fazer aquilo, que simplesmente eu não vou. Não, tá certo. Tá certíssimo. Eu também, mas eu fazia só o que eu queria. Aí eu tomava na cabeça, só na cabeça. Aí eu falei, não, eu tenho que parar de seguir só a minha emoção. Eu tenho que ser um pouco racional. Essa parte, e é muito treinamento de que cada pessoa tem coisas que ela faz muito fácil. Todo mundo é assim. Que as pessoas olham a gente aqui e pensam, puxa, olha o que ela faz, que legal, eu gostaria de ser como ela. Olha, eu tava falando isso, também gostaria. Tem coisas que todo mundo tem como uma facilidade danada e outras que ela tem dificuldade. Cada um tem que achar o seu equilíbrio, que é desenvolver mais aquilo que ele tem dificuldade para vencer as limitações. Então, assim... Eu até falei no último videocast que eu fiz também, muito interessante sobre isso. Resistência, né? A gente tem que vencer a resistência. A gente tá aqui nessa programação, na 3D, para vencer essas resistências. Porque
quando você vence as resistências, você se transforma em luz. É assim que a luz surge. Sim, eu concordo com você. Foi uma coisa que eu pensei muito esse final de semana. Eu sou uma pessoa mais... você sabe, né, que você e o Alan são grandes amigos. Mas assim, eu sou uma pessoa mais fechada. Eu gosto muito de ficar em casa. Né? Então, para eu sair de casa para fazer algo, ou é uma coisa que eu quero fazer muito, ou com pessoas que eu gosto muito. E porque eu tenho a minha necessidade de me recarregar as baterias, geralmente é em casa. E é maior. É maior. E por coincidência, né? Não coincidência, mas assim, fechou. A Fran é muito parecida comigo. Mas aí, esse final de semana, eu pensei, não, gente, a gente precisa também, tantas coisas que a gente aprendeu, compartilhar mais isso com as pessoas, ver mais pessoas. Até porque você, o magnetismo, carrega as pessoas, leva conhecimento para as pessoas. Eu até conversei isso com ela, falei, a nossa troca é importante. Tem amigos que gostariam de conhecer lá a fazenda com a gente. Falei, Fran, pode chamar amigas dela, principalmente. Chama as suas amigas, vamos... porque é importante. É importante. Por que eu olhei pra isso e falei assim, gente, é algo que eu tô fazendo pouco. E é algo que eu vejo que existe algo construtivo. Se eu visse que não tinha algo construtivo, nada vai me fazer. Não, eu também me cobro bastante. Eu falei assim, então, eu vou me trabalhar nesse sentido. Então, o meu lado, como a minha tendência é ficar mais sozinho, às vezes eu me trabalho mais pra tentar ser mais sociável. Saiu da sua zona de conforto. Sair da minha zona de conforto. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Já tem gente que é extremamente sociável e não consegue ficar sozinha, por exemplo, de jeito nenhum. Aí vai ter que aprender a gostar de si mesmo, ficar sozinho. Né? Então, esse equilíbrio é necessário. O caminho é o caminho do equilíbrio. E a gente vê grandes mestres, né? Confúcio, Jesus. Jesus fala do caminho do equilíbrio mesmo. Confúcio do caminho do meio. Buda, né? Repetiu a questão do caminho do meio. E vários. Mas esse caminho do meio é o quê? É a trindade. É o neutro. É o equilíbrio das duas polaridades. Parece simplesmente o caminho do meio. Não é o caminho do meio. É o neutro. É a trindade. Então, tem muitos que falam o grande segredo da Santíssima Trindade. A chama trina. Né? Tudo isso. Tudo tá ligado a um conhecimento profundo, que o ocultismo todo é baseado nisso. As leis herméticas têm tanto a ver com isso, com esse equilíbrio. Mas com uma coisa que é simples, que é o equilíbrio. Né? Só que esse equilíbrio é dinâmico na vida. Né? A gente vai se equilibrando, vai ajustando, e dentro da gente esse equilíbrio precisa existir. Para você se desenvolver, esse equilíbrio precisa existir. Para o seu cérebro funcionar bem, você tem que trabalhar com os dois hemisférios. Né? A consciência, a razão tem que funcionar em equilíbrio. Né? O lado esquerdo e direito tem que ter equilibrado. Tem que ter equilíbrio. Você precisa, todo mundo precisa disso em equilíbrio. É muito interessante que você está falando isso, e tem uma representação que em bastante templos antigos existem 3 portinhas, assim, bem antigos, nos primórdios, os primeiros templos religiosos, pagãos principalmente, 3 portas, uma maior do meio, que é o caminho do meio, e 2 outras portas dos outros lados, né, de forma piramidal, não é piramidal as portas, né, as 3. Que é exatamente para as pessoas desenvolverem isso. Aí tem o lado das pessoas comuns entrarem, o lado dos sacerdotes e dos deuses que adquiriram o caminho do meio, já o entendimento, saber equilibrar e trabalhar isso. Olha só, eu sabia das portinhas, e engraçado que existem estruturas piramidais com as portinhas em vários lugares do mundo, mas eu não sabia dessa informação. Eu não sabia, isso eu não sabia. Das portinhas, muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo, olha só. Gente, sensacional. Gente, o nosso podcast por hoje foi isso. A gente falou sobre serpentes, falou sobre um pouquinho sobre a vida de Jesus, sobre tecnologia, falamos sobre nós mesmos aqui, sobre a nossa busca pelo conhecimento, sobre a chama do conhecimento que existe dentro de nós. Estamos aqui para compartilhar a informação, dividir com vocês, aprender também. Hoje meu convidado foi Otávio, meu amigo querido do meu coração, que está sempre lá em casa. Fran, minha maravilhosa, um beijo, amor, te amo, ó. Tô com saudade de volta logo de Dubai. E obrigada, Otávio, foi incrível. Eu acho que foi só porque a gente já passou do tempo lá, o cronômetro tá rodando sem parar. Dá uma olhadinha. É verdade. Eu queria agradecer profundamente, foi muito legal. Eu espero que as pessoas gostem tanto quanto a gente gosta de estar aqui fazendo, né, esse bate-papo, que pra gente é muito natural, porque quando nós encontramos como amigos, a gente gosta de conversar sobre isso. A gente só come mais. A gente come mais. E
E hoje eu falei coisas, inclusive, que muita gente no meu canal pede pra falar e que eu nunca falo. Tem muitos detalhes da vida de Jesus que eu não gosto de entrar. Polêmicas, então. Então, quem quiser me assistir falando sobre isso, vai ser aqui no canal da Gabi. Vamos compartilhar os 2 canais. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite. Tchau. Obrigada. Sigam, curtam, por favor, o canal, tá? Deem like, compartilha aí, ajuda a divulgar nossa informação. E até mais.